Olá, sejam bem-vindos a mais um CITREP. Eu me chamo Márcio Luiz, sou médico veterinário do programa de Residência Multiprofissional de Vigilância em Saúde da UNB. Irei apresentar hoje o CITREP referente à Semana Epidemiológica 34, que vai dos dias 17 de 8 de 2025 a 23 de 8 de 2025. Iremos abordar doenças como influenza aviária, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, mpox, febre amarela, poliomielite, sarampo, cólera, coqueluche e um alerta ambiental. No Distrito Federal, a Semana Epidemiológica 33 registrou um aumento expressivo nos atendimentos por síndrome gripal na atenção primária à saúde. Foram mais de 6.000 consultas, o que representa mais de 8% de todos os atendimentos realizados na APS no Distrito Federal. Esse crescimento mostra a importância da procura precoce pelos postos de saúde e reforça o papel da atenção primária como porta de entrada do SUS. Para reduzir riscos, é essencial manter a vacinação em dia, cuidar da higiene das mãos e usar máscara sempre que apresentar sintomas gripais. Esse termômetro indica um provável aumento também no número de internações hospitalares nas próximas semanas. O dado preocupante das últimas semanas vem das unidades Sentinela, que monitoram a síndrome gripal no DF. Metade dessas unidades não atingiu o mínimo de coletas de amostras preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de apenas 5 amostras por semana. Esse descumprimento compromete a qualidade da vigilância epidemiológica e pode atrasar a detecção de surtos ou a identificação de novos vírus respiratórios em circulação. O alerta é: existe uma necessidade clara de fortalecer a vigilância e isso depende do engajamento mínimo dessas unidades para o cumprimento dessas metas de coleta. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, da semana 32, publicado agora em 2025, os casos de SRAG apresentam sinal de queda tanto nas últimas 6 semanas quanto no curto prazo das últimas 3. Até o momento, foram notificados mais de 155.000 casos neste ano. Pouco mais da metade, cerca de 53%, tiveram resultado positivo para algum vírus respiratório. 34% foram negativos e quase 6% ainda aguardam resultado laboratorial. Entre os casos confirmados, o vírus mais presente foi a influenza A, com 25%, influenza B, com 1%, vírus sincial respiratório, com 46%, rinovírus, com 24% e a Covid-19, com quase 7%. Nas últimas 4 semanas, os destaques ficaram para o vírus sincial respiratório, seguido pelo rinovírus, influenza e o coronavírus. Ou seja, seguimos em um cenário de múltiplos vírus respiratórios em circulação, o que reforça a importância da vigilância e da vacinação, detalhando os dados das últimas 6 semanas. Na semana epidemiológica 33, os dados mostram que os leitos de UTI do Distrito Federal estão com a taxa de ocupação elevada em todas as categorias, especialmente nos clínicos e clínicos cirúrgicos, que concentram o maior volume, além de pediátricos e neonatais. Também muito pressionados, os leitos neuro e cardio, embora em menor número, estão praticamente todos ocupados e ainda há uma parcela de leitos bloqueados, o que evidencia a forte dependência de contratos e a necessidade de ampliar a capacidade e eficiência da rede. Sobre a influenza aviária no Brasil, no ano de 2025 tivemos 19 focos positivos, sendo a galinha o animal que apresentou maior quantidade de focos positivos, seguido do irerê e do cisne negro. No ano de 2024, houveram 15 focos positivos. Contudo, naquele ano, a maioria era de animais silvestres na costa brasileira. Seguimos nessa semana com apenas um foco em andamento no estado do Rio de Janeiro, em uma ave de subsistência. No dia 20 de agosto de 2025 foi confirmado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais na Argentina. As exportações de carne de frango
daquele país estão temporariamente suspensas. Há a confirmação de um surto em um estabelecimento comercial na cidade de Los Todos, província de Buenos Aires. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 3 semanas epidemiológicas mostram um total de 23.683 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi o Espírito Santo, mais uma vez, com 128,7, seguido dos estados do Acre, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso, sendo os 5 estados com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 3 semanas epidemiológicas. Nessas últimas 3 semanas houve o registro de 2 óbitos, um no Maranhão e um na Bahia. Analisando a situação de chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, soma um total de 2.501 casos prováveis. Tratando do coeficiente de incidência para essa doença, o estado com maior foi Mato Grosso do Sul, com 14,3, mais uma vez sendo o estado com maior coeficiente de incidência entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados do Mato Grosso e Rio Grande do Norte, com valores de 9,7 e 8,8, respectivamente. Com relação aos casos de Oropouche no Brasil, até então, soma-se um total de 11.904 casos, com aumento de 0,1% em relação à última atualização. Até o início do mês de agosto, o estado que apresentou o maior número é o estado do Espírito Santo, com 6.323, seguido do Rio de Janeiro, com 2.500, Minas Gerais, com 1.367 e Ceará, com 700 casos. Em relação à situação de mpox mundialmente, conforme a última atualização, os dados permanecem os mesmos. Até a semana epidemiológica 33 de 2025, somam um total de 30.022 casos e 119 óbitos. Os países mais acometidos continuam sendo os mesmos: República Democrática do Congo, Uganda e Serra Leoa. Sobre os casos de sarampo no Canadá, até a última atualização, o número total de casos eram 4.396. Houve um aumento de 154 casos em relação à semana anterior. Assim, o total de casos já chega em 4.548. A maior parte dos casos segue acontecendo em Ontário, com 2.363, seguido de Alberta, com 1.667. A faixa etária mais acometida é a de 5 a 17 anos, com 44% dos casos. Em relação ao sexo, a proporção de casos é equilibrada, com 51% dos casos em homens e 49% em mulheres. Houve um aumento de 154 casos em relação à semana anterior. Sobre o sarampo nos Estados Unidos, em relação à semana epidemiológica atual, já foram confirmados 8 novos casos no mês de agosto, porém não houve novos casos na última atualização. Com 13% de hospitalização nos casos confirmados, a faixa etária que mais precisa ser hospitalizada é a de crianças menores que 5. A porcentagem de pessoas não vacinadas que contraíram a doença é de 92%, ou seja, a vacinação é um fator de proteção, porém a cobertura vacinal não está como deveria, nem nos Estados Unidos e nem em vários outros países. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza intensificação da vacinação contra o sarampo no Aeroporto Internacional de Brasília, com o objetivo de vacinar a maior quantidade de pessoas que estão em locais com a maior probabilidade de circulação do vírus. Em relação à coqueluche no Peru, já são confirmados 1.956 casos e 25 óbitos. A maior parte desses casos está localizada em Loreto, com 1.436, seguido de Lima, com 117. 98% dos óbitos ocorreram em Loreto, que é o local com a maior quantidade de casos, mas foram registrados um óbito em Lima e um em Cusco. Sobre os casos por sexo e por faixa etária, no Peru, 51,7% dos casos
são mulheres e 48,3% são homens, sendo uma distribuição bem equilibrada, sem grandes diferenças. Em relação à faixa etária, a maior parte dos casos está concentrada na de crianças menores de 4 anos, que é exatamente a faixa etária que deveria estar imunizada. E caso estivesse, não evoluiria para formas graves. Porém, a questão da vacinação vem sendo um tema delicado ao redor do mundo e não apenas em países específicos. E de alerta ambiental, o IMET publicou um alerta meteorológico tratando de baixa umidade na região do Centro-Oeste, iniciando no dia 22 de agosto, às 13 horas, com umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%, com riscos de incêndios florestais e à saúde. As principais regiões afetadas é todo o Centro-Oeste. Para a região Sul, o alerta é de grande perigo de tempestade com queda de granizo, o que mostra a grande diversidade climática presente no Brasil. Falando agora de alerta ambiental para as queimadas, sobre o risco de incêndio no Brasil publicados pelo IMET, mais de 200 regiões possuem risco altíssimo de incêndios. No mês de julho, foram mais de 7.000 eventos de fogo ativo registrados. Até o momento do mês de agosto, foram cerca de 4.400. Como o mês de agosto ainda não se encerrou, é esperado que esse valor aumente com o passar dos dias. Sobre os eventos de fogo ativo no mês de agosto no Brasil, os estados que mais registraram eventos foram Maranhão e Minas Gerais, seguidos do Tocantins e Piauí. A maioria dos eventos ocorreu no bioma Cerrado, representando 49,7% de todos os registros. Em seguida, destacam-se a Mata Atlântica, com 21%, e a Amazônia, com 19,6% dos registros de fogo ativo. E esse foi mais um Citrep. Muito obrigado a todos pela atenção. Aqui estão os autores e os revisores deste trabalho, produzido pela Residência de Vigilância em Saúde da UNB, juntamente com a Sala de Situação em Saúde. Muito obrigado e até a próxima.